Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de janeiro de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, terça amanhã. Ontem foi um dia ali bem mais ou menos pra gente, porque, na moral, a Argélia, que decepção foi a Argélia, cara. Pior que eu tinha botado o bilhete do canal, Ajax PSV. Eu falei, esquece, duplinha da Holanda. Aí depois eu olhei, eu falei, pô, o PSV tá sem jogar desde o ano passado, né? Mesmo sendo um jogo mais tranquilo, tá um tempo sem jogar. Pô, a Argélia não tem como perder pra Guiné Equatorial. Não tem como, pô. A Argélia é a favorita, uma das favoritas a ganhar, precisando vencer a partida para encaminhar a classificação dela. Aí eu pensei, é hoje, né? É hoje, diazinho da turma do Marés. E aí, aconteceu o que aconteceu. Mas faz parte, né? Não tem jeito. Real venceu bem. Até esperava uma vitória tranquila. Falei 3-0 pro Real, né? Acabou sendo 2-0. Foi quase, hein? Foi quase. Vamos embora para amanhã? 1h30 da tarde, pela Copa Itália, eu tenho o Lazio contra o Udinese. Essa cotação aqui da Lazio tá teoricamente alta, pelo que a Lazio tem jogado, principalmente jogando em casa, tá jogando muito bem. Vem de uma grande vitória agora fora de casa, ganhou de 3-0. Mas assim, normalmente Copa, ainda mais nesse período aqui, que é oitavas de final, cara, os times, eles, como é que falam? Não vão com força máxima, tá? Normalmente não vão com força máxima, acaba revezando ali o elenco, muitas vezes botam um time todo reserva, e aí acaba complicando muito essas entradas em mercado de resultados. A Udinese é um time que está mal na Liga Italiana, está ali lutando contra o rebaixamento, acabou de vir de mais uma derrota, talvez também poupe seus jogadores. Acredito que o foco da Udinese seja realmente não ser rebaixada. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Lazio dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e a Lazio dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já a Udinese dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. Então é o seguinte, tropa, para essa partida aqui, acredito que a Lazio vai vencer? Até acredito, tá jogando em casa, mas eu aconselho a quem quiser entrar na vitória da Lazio que entre com um empate, tá bom? Porque é jogo de Copa, normalmente o time entra meio desligado, principalmente quando vai com time misto. Eu tô acreditando que pela cotação que a gente tá tendo da Lazio, ela não deva ir toda titular, tá? Acredito que deva mesclar o elenco. Então, por conta disso, eu iria com um empatezinho a nula. Mas o safe desse jogo, igual os jogos de Copa que a gente tem, que é jogo único, é mercado de gols. Até porque depois sai um gol, a tendência da partida ficar bastante aberta. Então, para mim, mais de gol e meio vem safezada. E o mais de 2 gols e meio é uma entrada aqui que eu faria seca, tá bom? Se fosse fazer uma entrada seca ou uma vitória da Lazio, dependendo da escalação, ou então um mais de 2 gols e meio aqui me pega bastante. Beleza, lembrando que a tendência de jogo para gols, principalmente depois de sair primeiro, vou tentar buscar gols no ao vivo. Placar para mim desse jogo 3-1 para a Lazio. 4 horas da tarde pela La Liga, a Liga Espanhola, eu tenho o jogo do Betis que vai receber o Alavés. Se a gente olhar aqui, o Alavés está um bom tempo sem vencer, tá? E o Real Betis, ele vem de 3 jogos sem vencer, só que ele venceu o clássico que estava atrasado contra o Sevilha. E clássico, hein? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Não sei se vocês lembram, o jogo estava 1-1, foi pela Copa do Rei. O jogo estava 1-1, aí deu problema lá, negócio de torcida, porque lá o clima esquenta. Então, o Betis é um time de Sevilha, né? Então é um clássico muito grande. Aí teve problema com a torcida, o jogo foi interrompido 1-1, aí o Betis acabou ganhando ontem. Vamos lá, portões fechados o jogo foi, nem foi transmitido. O Betis é o terceiro colocado, está fazendo uma grande campanha, está no momento na zona da Champions League, está com 34 pontos. Porém, tem Atlético de Madrid com 33, Real Sociedad com 33, Barcelona que está chegando, está com 32, Raio Vallecano com 31, mas o Raio Vallecano, ele é um elefante na árvore, tá? Ninguém sabia como ele chegou aqui, mas sabe que aquele é o lugar dele. Todo respeito ao Raio Vallecano, mas é um time que acabou de subir agora para a primeira divisão, não é um time que deva brigar aqui pela zona da Champions League. Espero estar errado, tá? Que eu gosto muito quando há surpresas no campeonato, mas a tendência é que não, sendo um cara aqui mais racional. Então, esse time, até o Barcelona aqui, acredito que deva brigar pela Champions League. O Villarreal tem que melhorar muito o futebol dele, se ele quiser brigar, mas para mim também não chega.
E o Betis ele não pode vacilar. Vai estar jogando em casa. Deixa eu ver se dá pra ver aqui a classificação. Dá. Contra o antepenúltimo colocado. Porra, se ele quiser realmente disputar essa Champions League, ele não pode desperdiçar pontos. Em 20 jogos, ganhou 10, empatou 4, perdeu 6. Fez 33 gols, sofreu 24. Dá uma média aqui muito grande de gols. E o Alavés, em 20 jogos, ganhou apenas 4, empatou 5, perdeu 11. Fez 16 gols, sofreu 30, sofre bastante gol também. O Betis jogando em casa, ele em 10 jogos ganhou 5, empatou 2, perdeu 3. Não é um bom mandante assim, né? E fez 19 gols, sofreu 12. É over jogando em casa. Só que vai pegar o Alavés, que fora de casa em 9 jogos ganhou apenas 1. Empatou 2, perdeu 6, sofreu 17 gols em 9 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Betis vem de 3 vitórias seguidas contra o Alavés, então tem um bom retrospecto. Betis vem de 3 jogos sem perder, é porque conta aqueles 2 empates, mais a vitória do Sevilha, mas se for colocar na Liga, ele está 3 jogos sem vencer. Nos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Alavés não vence as 7 partidas, das últimas 7 em 5 foram ambas marcam, das últimas 7 em 6 foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo. Para essa partida aqui, para mim, vitória do Betis, tá bom? Como tem uma cotação de 1,50, se você tiver no empate anula até 1,18, 1,20, dá para colocar para fechar o bilhete, tá bom? Agora, eu acredito muito que o Betis deva vencer jogando em casa. O problema é que o Betis jogou ontem, né? Tem aquele, como é que fala? Pode estar um pouco cansado, mas, cara, jogando em casa, o Betis na campanha que tá fazendo é um jogo que ele deva vencer, no máximo empatar. Perdeu eu já considero bem difícil, até porque o Alavés não tem ganhado de ninguém. Tá bom? E fica a critério de vocês. Quem quiser ir o mais safe possível, vai com empate anula, mas essa vitória aqui me pega. Não vou entrar em mercado de gols, porque o Alavés sempre faz jogo truncado, é jogo de 1-0. Normalmente o Alavés é assim, a não ser que o Betis faça esse jogo virar over, mas eu acredito ser difícil, tá bom? Eu acredito que é jogo para 1-0, 2-0, não deve passar disso não. 1-1. 4h45 da tarde eu tenho um jogo aqui da Pokal, que é a Copa da Alemanha. Eu tenho o Borussia Dortmund, que vai visitar o São Paulo. O Borussia Dortmund todo mundo conhece, e o São Paulo ele é o líder da segunda divisão da Alemanha. A cotação do Borussia está 1,40 e a do São Paulo está 7. Vamos dar uma olhada aqui e já vou conversar com vocês. Eu não vou ver confronto direto porque o São Paulo é um time da segunda divisão, mas para quem gosta de estatística, o Borussia ele vem de 5 vitórias seguidas contra o São Paulo. O São Paulo, dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Já o Borussia vem sofrendo gols há 3 partidas seguidas. Das últimas 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. É o nosso time do over 2,5. E das últimas 10 em 8 foram ambas marcam. Para esta partida aqui, toma cuidado com a vitória do Dortmund, porque é aquela mesma situação que eu falei com vocês da Copa Itália. Muitas vezes o time não vai com o elenco completo ali. Mescla o titular com reserva. E pode acabar se tornando uma partida um pouco difícil, porque o São Paulo é um bom time jogando em casa. Tirando esse último jogo que ele empatou, ele tinha 8 jogos em casa na segunda divisão e 8 vitórias. Então é um time que sabe jogar em casa. Essa partida eu exploraria gols, tá? Não só essa partida, como todas as outras aqui da Pokal. Eu tenho dois jogos 2,5 e 2 às 4h45, porque são partidas únicas. A mesma situação da Lazio também, ainda mais da Alemanha, que é um país onde é muito over também, assim como a Itália está sendo essa temporada. Então eu exploraria aqui mais 2,5 gols. A tendência do Borussia vencer? Sim. Só que eu não entraria nessa vitória se eu não soubesse se o Haaland ia jogar. Entendeu? Se os jogadores ali, os principais nomes do Borussia, se eles vão jogar. Então toma cuidado, o mais safe é o mercado de gols. Normalmente rola uma zebrinha na Copa, né? A temporada passada o Bayern foi eliminado por um time da segunda divisão, que foi o Kiel. Então toma cuidado assim, não, o Borussia com certeza vai ganhar, tá? Calma, para mim é um jogo muito mais para gols, até porque se o São Paulo começar vencendo, o Borussia ele vai precisar virar o jogo, e se o Borussia começar vencendo, ainda mais se o Borussia tiver ali o Haalandinho, o São Paulo ele vai ter que se abrir, porque é a partida única, e a chance da gente ver mais gols, tá? E o Borussia tem jogado bem esses seus últimos jogos. Placar para mim, 3-2 pro Borussia. Normalmente são jogos complicados esses jogos de Copa, tá bom? Prefiro em gols. E esses jogos também, ó, Colônia contra Hamburgo. Toma cuidado só porque o Colônia é da primeira divisão, Hamburgo é da segunda, mas também eu exploraria gols, tá bom? É isso. Jogos da Pokal para mim são gols. 4h45 também, agora pela segunda divisão da Inglaterra, eu tenho o Fulham, que vai receber o Birmingham. Se a gente olhar aqui, o Fulham ele vem de 2 vitórias seguidas, inclusive esse último jogo ele amassou seu adversário. Ele estava perdendo, se eu não me engano, ele fez 5-2 ainda no primeiro tempo. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. O Birmingham vem de alguns jogos sem vencer.
Se a gente olhar a classificação, o Fulham retomou a liderança nessa última rodada e ainda tem um jogo a menos, que é essa partida aqui. Ele está com 51 pontos, 2 pontos a mais que o Bournemouth e que o Blackburn, porém, ele tem que vencer para poder aumentar essa distância e criar uma gordurinha, porque o Fulham é um time que oscila muito. Ele fica um tempo invicto, depois fica um tempo sem vencer, um tempo invicto sem vencer, então ele tem que acumular pontos para quando chegar essa outra fase ruim dele, ele se manter ali na frente. Lembrando que só os 2 primeiros sobem direto e os outros 4 aqui vão brigar por mais uma vaga. Vai enfrentar o Birmingham, deixa eu ver se dá para ver, dá, que é o 18º colocado. Ele está com 28 pontos. O primeiro time na zona do rebaixamento não vai aparecer aqui, mas está com 19. Então ele já está 9 pontos do rebaixamento, muito difícil ele cair. Mas também está muito longe aqui do time que vai brigar para subir. Então o Birmingham é um time que vai mais cumprir tabela mesmo. Do outro lado tem o Fulham, como eu disse, está brigando pela liderança. Fulham jogando em casa, em 13 jogos, ganhou 8, empatou 3, perdeu 2. E o Birmingham, fora de casa, em 13 jogos, ganhou apenas 3. Empatou 4, perdeu 6, fez 11 gols, sofreu 17. O Fulham é um time muito over. Em 13 jogos em casa, fez 30 gols, sofreu 10. Vamos dar uma olhada no histórico? O Fulham vem de 4 vitórias seguidas contra o Birmingham. O Fulham vem de 3 vitórias seguidas, né, na sequência. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Birmingham vem de 6 jogos sem vencer. Dos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. O último jogo do Fulham foi esse aqui, ó. 6-2 e o anterior 7-0, tá mostrando. Então é o seguinte, vitória do Fulham, tá bom? O Fulham parece que vai engatar de novo o momento bom dele, ele estava um tempinho sem vencer, tinha perdido a liderança, agora ele já emplacou 3 vitórias seguidas, 2 na competição, tá jogando em casa, é um grande mandante, eu acredito que ele tem tudo para vencer. É uma cotação de botar no bilhete, quem quiser ir numa vitória, numa entrada seca, daria para ir no menos 1, no handicap asiático, porque eu acredito que o Fulham deva golear, né? E aproveitar esse embalo que ele está tendo. Golear, pelo menos ganhar por 2 gols de diferença, acredito que ele deva vencer. Então, uma entrada seca que eu faria. Tá? Quem quiser explorar o mercado de gols, tem muita chance, só que aí eu exploraria mais gols do Fulham, porque o Fulham é que está fazendo gol na parada toda. Largar para mim desse jogo, 3-0 pro time da casa. Mais um jogo das 4h45, eu tenho um jogo do Rangers, que é o brabo da Escócia e vai visitar o Aberdeen. Se a gente olhar, o Rangers conseguiu emplacar uma sequência de vitórias, tá pelo menos 5 vitórias seguidas, mas vai pegar um adversário chatinho que dos últimos 5 jogos venceu 4, perdeu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Celtic joga hoje, então eu não sei como é que ficou, mas o Celtic vencendo, eu acredito que ele deva vencer, ele vai a 48, vai ficar a 3 pontos ficar 3 pontos só atrás do Rangers e vai pressionar o Rangers a buscar essa vitória. Por mais que o Aberdeen esteja fazendo tá tendo um bom momento, ele é apenas o 6º colocado, tem 27 pontos. Pô, é um jogo que o Rangers tem que vencer. O Rangers que em 20 jogos ganhou 16, empatou 3, perdeu apenas 1 em 20 jogos. Fez 43 gols em 20 jogos, deu uma média ali de mais de 2 gols, seu ataque sofreu 14. Já o Aberdeen em 20 jogos fez 25 gols, sofreu 24, relativamente over. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Rangers não perde há 9 partidas contra o Aberdeen. Ele vem de 4 vitórias seguidas, só que aqui acaba englobando o jogo de Copa, né? Jogo que ele empatou com o Lyon. Mas na Liga, pô, se a gente botar aqui, tá pelo menos 3, 4, 5, pelo menos 7, tá? Porque aqui só mostra 7, mas pelo menos 7 vitórias seguidas na Liga, 9 jogos de vencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols dos últimos 5. Aí todos os 5 a gente teve menos de 3 gols, até porque é um time que não tá sofrendo gol, né? A não ser que ele dê goleada, aí ele acaba sendo over, mas normalmente o Rangers é um time que gosta de ganhar de 2-0, alguns jogos 1-0 também, né? No sacrifício ali, tu fica torcendo para acabar logo. Os últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, vitória do Rangers, se fosse fazer uma entrada seca. Mas como tem uma cotação acima de 1,50, dá para ir com empate anula. É um jogo perigoso, porque o Aberdeen está vivendo um grande momento aqui. Mas o Rangers, ainda mais se o Celtic vencer hoje, ele vai ficar pressionado. É um jogo que ele não pode perder pontos. Tá? No máximo empatar, para quem for com empate anula aqui, tá show de bola. Lembrando que o Rangers só perdeu uma em 20 jogos. Não vai ser amanhã, né, Rangers? Né, Rangers? Não vai ser amanhã. 5 horas da tarde, campeonato inglês, eu tenho o Chelsea que vai visitar o Brighton. O Chelsea está com uma odd altíssima, 1,73 para enfrentar o Brighton, com uma odd de 4,75. O Chelsea dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e vem de um jogo contra o City, onde o Chelsea não passou do meio campo,
Mas foi a estratégia adotada. O Chelsea até teve uma chance com o Lukaku, teve uma outra chance também com o Ziyech, ele tentou ir só na boa. Mas se você pegar o jogo inteiro, o Chelsea ele não passou 5 vezes com a bola no meio campo. No final que foi para bafa. Mas vamos focar aqui nesse jogo que é contra o Brighton, não é contra o City. Contra o City é complicado todo mundo jogar. O Brighton vem de 4 jogos de vencibilidade aqui no campeonato. Se a gente olhar a classificação, o Chelsea ele está com 43, então o West Ham está com 37, ainda bem que o West Ham perdeu, porque se o West Ham ganha ele é para 40, já ia botar uma pressão aqui no Chelsea, porque o Arsenal está com 35, mas o Arsenal tem 2 jogos a menos. E o Tottenham, que está com 33, tem 4 jogos a menos que o Chelsea. Então isso aqui está embolado, tá bom? O Manchester United tem 2 jogos a menos que o Chelsea também. Quem está achando que o Chelsea está garantido na Champions League, o Chelsea teve uma queda grande, ainda mais depois daquela briga que teve do Lukaku com o Tuchel. Então é o seguinte, jogando contra o Brighton, o Chelsea ele tem que ganhar. Tá? Ele tem que ganhar. Ele pode empatar? Pode empatar. Até porque o Brighton é o rei do empate. Em 20 jogos empatou 10. Foi o que mais empatou aqui. Foi o time que mais empatou no campeonato, o Brighton empatou 10. Só que ele tem que ganhar, pô. Se ele quiser ir para a Champions League, um jogo contra o Brighton, ele tem que vencer. Não é só vencer o Watford, o Norwich. Tem que vencer o Brighton também. O Chelsea, em 22 jogos, ganhou 12, empatou 7, perdeu 3. Também empata muito. É o segundo time que mais empata? Não, tem o Burnley, tem o Newcastle também. Mas empatou pra caramba. Fez 45 gols, sofreu 17. Já o Brighton, em 20 jogos, fez 21, sofreu 21. O Brighton é que faz aquele jogo amarrado, sabe? Aquele time de 0-0, 1-1. É o Brighton. Brighton jogando em casa, ganhou 3, empatou 4, perdeu 3. Fez 9 gols e sofreu 10. Isso aqui dá média de menos de 2 gols por partida, tá? E o Chelsea como visitante, em 11 jogos, ganhou 7, empatou 2, perdeu 2. Fez 20 gols. É o SofaScore, né? Não tem jeito. Fez 20 gols jogando fora de casa e sofreu 7. O problema é que, assim, a gente tem o Chelsea da fase inicial do campeonato, onde ele foi líder, onde ele estava amassando todo mundo, estava dando goleada, né? E o Chelsea de recente. Só que essas estatísticas aqui, muitas delas, ela engloba aquele Chelsea lá do começo, pô. Aí acaba, tipo assim, dando uma confundida. Fala, não, pô, o Chelsea é pica, pô, o Chelsea tá bem demais. Não tá. A gente viu ali desses últimos jogos, só venceu 1. Quando elas se enfrentam, ó, jogo amarrado, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Chelsea não perde para o Brighton há 10 partidas. O Brighton tá 5 jogos invicto, 4 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 8 em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Deixa eu ver como está a escalação do Chelsea, que essa cotação está muito alta. Havertz, Mount, Werner, Lukaku tá fora? Lukaku não tá aqui. Alonso, Kovacic, Jorginho, Pulisic, feinho, né? Feinho. É um time que dá pra ser copeiro, sabe? Time copeiro, toca a bola, faz aquele estilo de jogo mais truncado, mas para pontos corridos é um time fraquinho. Não chega. Então vamos lá, para essa partida aqui. Eu acredito que o Chelsea não perca, tá bom? Ainda mais que perdeu agora esse último jogo, tá pressionado. Eu acredito que ele no máximo empata. Então dá para ir com um empate anula pro Chelsea. Só que assim, cuidado para quem vai em vitória seca, porque esse jogo tá a cara do empate, tá? Esse jogo tá a cara do 0-0, tá a cara do 1-1, esse jogo aqui. Mas eu até acredito que o Chelsea deva vencer, mas eu não iria nesse jogo sem um empate. Papo reto, ainda mais que o Brighton tá jogando em casa. Mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Se eu fosse explorar gols, exploraria menos gols, menos de 3 gols e meio aqui nessa partida. E é isso, tá? Cuidado com essa empolgação, Chelsea vitória seca, cuidado. E pra gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde, voltando pra Copa Itália, eu tenho Juventus contra a Sampdoria. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Deixa o like aí, eu sei que você esqueceu, não tenho nem pedido esses dias, então dá essa moral aí, fortalece, que é o like faz o canal, o vídeo do canal aparecer nos outros canais. Tipo, a pessoa tá vendo o vídeo de aposta, vai aparecer o meu lá recomendado, dá essa moral aí. Vamos lá, para essa partida aqui, é a mesma situação da Lazio, eu preciso saber como que a Juve vai para campo, porque é jogo de Copa. Essa cotação para mim está alta pelo momento que a Sampdoria está vivendo, tá bom? Pelo momento da Sampdoria, essa cotação aqui da Juve, ela deveria ser mais baixa, então pode ter aí surpresa no elenco da Juve. Ó, Dybala, Moiskin é inimigo do gol, né? Moiskin é inimigo do gol, não tá o Morata.
Tem que ver se vai botar o Caio Jorge também, que aí vai ser foda. Rabiot, Locatelli, Arthur, Bernadette, que ó, tá sem o Quadrado também, Quadrado que é uma peça fundamental, é um time misto, então, já pelo visto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Juve vem de 5 vitórias seguidas contra a Sampdoria, então um grande retrospecto que tem contra o seu adversário. Dos últimos 10 jogos da Juve em 9, a gente teve menos que 3 gols. Sampdoria vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, 10 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas, o que eu falei pra vocês. A Sampdoria tá num momento muito ruim, pô. Então essa cotação da Juve, que a Juve tá bem, a Juve tá com uma sequência de jogos de invencibilidade, a Juve tá com algumas vitórias seguidas, essa cotação era pra estar mais baixa, mas é o que eu falei, deve ir um time misto, mas sem entrar o Dybala, pô, já vai ser muita coisa pra gente. Foda é entrar Moise Kean e Caio Jorge, pô. Aí vai ser pica pra buscar um back Juventus, tá? Juventus com time ali com Dybala, pelo menos. Dá pra buscar uma vitória da Juventus. Mas esse jogo de Copa eu exploraria gols. Ah, mas a Juventus é under. Tudo bem, mas 2 gols dá pra gente ver. Igual esse último jogo que eu falei da Juventus contra o Udinese. Ainda mais que é jogo de Copa, tropa. A Juventus fazendo um gol, a Juventus tá jogando em casa. Sampdoria vai ter que ir pro ataque. Sampdoria tá vivendo um péssimo momento, tá levando um gol direto. E se a Sampdoria abrir o placar, aí é que a Juventus vai pra cima e que a chance da gente ver outro gol é maior ainda, tá? Então eu exploraria mais de 1,5 gol ou mais de 2,5 gols aqui também. Eu exploraria mais de 2,5 gols numa entrada seca. Essa vitória da Juventus vai depender muito da escalação dela. Tá? Placar para mim desse jogo, 2-1 para a Juve. Para mim vai ser um pouquinho apertado. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente até que tem uma quantidade boa de jogos, tá? Cuidado com esses jogos de Copa. Tenta focar mais em gol do que em resultado, vai só em resultado. Depois que você vira a escalação, ou então se você estiver assistindo a partida, viu que o time tá bem, tá jogando em casa, quer vencer, ou então no caso do Borussia aqui, pô, vai o Haalandinho, Haalandinho não vai jogar, mas pô, vai a galera lá que, vai o Malen, vai o Brandt, o Royce, o pessoal quer jogar, quer ganhar, tá bem, aí valeria a pena, tá? Pré-live, toma cuidado. Tem o jogo aqui fiquei puto com essa Copa da África ontem, com Costa do Marfim, conseguiu empatar com a Serra Leoa e o outro nem se fala, da Argélia. Então aqui, ó, eu tenho o Senegal, vou passar rapidinho. O Senegal é favorito contra Malawi, até porque o Senegal não pode perder essa partida. Se o Senegal perder e a Guiné ganhar do Zimbábue, que é o previsto acontecer, que o Zimbábue vem de 2 derrotas, o Senegal vai ficar em terceiro, pô. Então eu acredito que o Senegal deva vencer Malawi. E o problema é que o Senegal, pô, não jogou nada. Os 2 jogos do Senegal, eu assisti os 2, foi uma merda. Esse último jogo do Senegal, que foi contra a Guiné, eu falei, pra mim foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida inteira, pô. Horrível esse jogo do Senegal. Zimbábue contra a Guiné. Eu acredito que Guiné deva vencer, no máximo empatar, tá bom? No máximo empatar. Então é um jogo que eu entraria com empate anula. Gabão e Marrocos. Porra, jogo difícil, tá bom? Pela fase do Marrocos, dá pra ir com o Marrocos empate anula. Mas o Gabão quer essa liderança. Então pode ser um jogo bom, pode até ser um jogo aberto, dependendo de como tiver ali a exposição do Gabão para buscar essa liderança. Pode ser até um jogo de 2 gols. O Marrocos é um time que, esse último jogo fez 2-0, o Marrocos é um time bom, cara. E eu não sei porque não chamou o Ziyech também. Se alguém souber, deixar nos comentários, não entendi. Gana contra Comoros. Esse jogo aqui eu acredito que a Gana vence. Só que a Gana não tá jogando nada também. Ela tem que se provar. Mas é porque o Comoros é uma seleção bem fraquinha mesmo. E se a Gana ganhar esse jogo aqui, ela consegue entrar nos melhores terceiros colocados. Então é um jogo que eu acredito que a Gana deva vencer também. Deixei pro final a Copinha, porque essa Copinha não é mole. Copinha já tá passando aí. Se Deus quiser, o Vasco vai passar do São Paulo hoje. A Copa aqui da Africana, porque eu fiquei puto ontem, beleza? Deixei pro final aí que é perigoso. Mas é a última rodada, pode ser interessante, momentos de desespero. Bom, agora sim, fechamos o nosso vídeo. Peço perdão, semana passada a gente não teve o Resenha Mundo Bet. Fiquei muito enrolado aqui, até comentei com vocês no Telegram, mas essa semana vai rolar as nossas perguntas, tá bom? E também tô interagindo um pouco, tenho uns vídeos aí que foram curtos, mas realmente tá pegando pra mim, eu vou ver se eu consigo ter mais tranquilidade essa semana, beleza? Então é isso, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma triplinha pra gente. O primeiro jogo foi Chelsea, empate anula. Acredito que o Chelsea não perca pro Brighton. Na verdade, ele deve até vencer. Mas como o Brighton empata muito, o Chelsea também, a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Lembrando que o Chelsea não perde para o Brighton há 10 partidas. Então tem o retrospecto aí, show de bola. Segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre Lazio e Udinese. Jogo de Copa, jogo único. A tendência da gente ter um jogo aberto é muito grande. Principalmente a Lazio, que está jogando em casa e é um dos times mais over da Itália atualmente.
E para fechar o nosso bilhete, coloquei o Rangers empate anula. O Rangers precisa vencer, até porque o Celtic já venceu hoje, então acredito sim que ele deva partir para cima. Mas como o jogo é fora de casa, a gente vai com empatezinho também para ficar safe e fechar o nosso bilhete. Essa nossa tripla é um total de 1,92 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!